Olá, estamos ao vivo aqui pelo Instagram, onde anunciamos essa semana bastante vezes, divulgando essa nossa live, essa nossa transmissão ao vivo, onde vou estar conversando com a psicóloga Cirlei Grisielli. Vamos bater um papo por aqui, estaremos conversando sobre ansiedade. E eu falava numa transmissão que eu fiz ao vivo via Facebook, existem algumas ansiedades que é comum de se ter, que é aquela ansiedade, como quando a mulher está grávida, de 7 a 8 meses, ela não vê a hora de nascer o seu filho. É um momento da gestão dela, né? É uma ansiedade natural. Também quando um jovem vai prestar um vestibular, presta um concurso público, aguarda sair o resultado. Então é normal que ele tenha ansiedade. Mas quando a ansiedade é excessiva na vida da pessoa, quando ela atrapalha a pessoa numa tomada de decisão dentro de um relacionamento, dentro de um trabalho, quando a pessoa chega a perder o sono, quando a ansiedade é em excesso, tem pessoas que não conseguem resolver problemas e situações, porque são muito ansiosas. E eu também partilhava que uma pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde, onde apontou que... Não está me ouvindo? Deixa eu trocar o microfone aqui, bom, porque, nossa, isso que eu queria saber mesmo. Deixa eu trocar aqui. Oi, tá me ouvindo? Alguém responde, estão me ouvindo bem? Se estiver me ouvindo, dá um ok, um joinha. Eu vou começar de novo. Adriana Araújo, está me ouvindo? Cirlei, já está aí? Cirlei já solicitou, vamos aguardar ela entrar aqui. Estamos aguardando a Cirlei aqui. Olá, Cirlei, boa noite. Boa noite, Hamilton, tudo bem? Tudo bem e você? Bem também, graças a Deus. Você está me ouvindo bem agora? Agora tá, na hora que eu entrei tava sem som, mas agora eu tô te ouvindo. Ah, tá. Eu vou dar uma introdução novamente aqui, porque o microfone estava meio ruim. Eu conectei, agora conectei novamente. Eu falava, assim, antes de você entrar, que de uma pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde, que falava que 3 doenças que têm afetado a população de brasileiros, que sendo a primeira a ansiedade, a segunda depressão e a terceira o estresse. Nós já conversamos no ano passado, gravamos um vídeo Depressão e seus sintomas. Muitas pessoas procuraram, né? Porque quando se fala de doença, nós imaginamos o câncer, imaginamos AIDS, tantas outras doenças, e são doenças que estão praticamente ocultas dentro de uma pessoa, que vai matando ela aos poucos, né? E também eu falava de um tipo de ansiedade que é normal, às vezes, as pessoas terem. Eu citei um exemplo da mulher, quando está grávida de 6 a 8 meses, essa mulher ela não vê a hora de nascer o seu filho. Então, é normal que ela fique um pouco ansiosa. Ou quando o jovem, que ele presta um concurso público, um vestibular, aquele jovem não vê a hora de sair o resultado daquela prova, será que eu passei e tal? É umas ansiedades assim que é normal ao nosso ponto de ver. Mas também tem aquelas pessoas que têm ansiedade em excesso, quando a pessoa não consegue, às vezes, dormir, às vezes ela perde o sono, numa tomada de decisão, pessoas que elas têm ansiedade em excesso. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Mas eu queria dar as boas-vindas agora, que eu dei essa introdução, porque no começo estava sem som. Ellison Almeida está assistindo aqui, tio. Tudo bem, Ellison? Fica com a gente até o final, que vai valer muito a pena. E eu queria dar as boas-vindas para você, Cirlei, suas considerações iniciais, que para as pessoas que vão nos assistir dentro dessa gravação. Tem uma amiga minha, professora, que está para entrar também, como eu te falei, tem muita gente que vai assistir a gente essa noite. Seja bem-vinda, suas considerações iniciais. Boa noite, Hamilton, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Eu acho que esse tema é um tema super importante, principalmente no contexto sócio-histórico que a gente vive, né? Quem já tinha problema de ansiedade, piorou. E quem não tinha, desenvolveu. Então, eu acho que é um tema muito importante, eu espero que seja proveitoso para todos que estão entrando. Cirlei, aproveitando isso, para a gente, quando as pessoas estão entrando aqui, a gente passa ainda por um processo da pandemia. O que mudou para você? Você teve que ir para o atendimento online, você já fazia esse trabalho? Como que você esteve com os seus pacientes, atendendo eles? Como que você trabalhou nesse tempo? Eu acho que esse problema, essa
contexto que a gente vive, me ensinou muitas coisas, Hamilton. Uma delas foi usar a tecnologia ao meu favor. Eu sempre fugi um pouco dessa questão. Na minha casa, eu sempre tive uma certa aversão a aparelhos tecnológicos. Eu não sou muito fã de assistir TV, eu uso muito pouco o computador, eu acabo usando mais o celular. Eu brinco que eu sou 100% de humanas, né? E nesse meio tempo eu tive que aprender a usar algumas coisas que eu sempre tive uma aversão, né? O atendimento online eu já fazia, mas só em casos específicos. Então, pacientes que moram muito longe, eu tenho uma paciente em Portugal, então esse atendimento é online. E em casos quando o paciente está numa crise, não consegue sair de casa, eu também atendia online, mas eu não era muito fã, eu sempre tive uma preferência pelo atendimento presencial. Com essa entrada do isolamento social, né, logo no início, teve alguns pacientes que acharam por bem interromper o acompanhamento. Porém, teve outros casos, alguns casos graves, que os pacientes não podiam interromper. E aí nós demos continuidade no tratamento de forma online. Então, assim, para mim foi uma quebra de tabu, né? Foi desmistificar que esse problema que eu tinha com o atendimento online, que eu deixava só para esses casos específicos. Então, teve pacientes que iniciaram a psicoterapia online, né? E hoje, a maior parte dos meus atendimentos são online. Perfeito, Celi, porque eu acho que é uma quebra de protocolo. Tem um empreendedor que ele falou esses dias que antigamente as pessoas não iam para o online, não iam para o digital. E devido a isso, hoje as aulas são online e muitos, até médicos, estão trabalhando dessa forma. Então, eu acredito que está tendo uma mudança, uma evolução aí para nós, para melhor. Pelo menos as pessoas não ficam na mão, né, Celi? E esse contato que a gente teve que ter na marra, não só com a tecnologia, né, mas com a família, né? Muitas vezes os pais saem de casa cedo, os filhos passam o dia na escola e nesse momento a gente teve que interromper essa forma de se viver, né? E fomos obrigados a conviver uns com os outros. Eu acho que isso também vale muito como aprendizagem. Eu não só tive que aprender a mexer na TV, a mexer na impressora, a mexer no computador, como eu tive que aprender a conviver 24 horas com a minha família, né? Ninguém mais sai de casa, né? Todo mundo trabalha em casa, as aulas estão sendo online e isso gera um estresse, gera um desconforto, né? Eu costumo falar, Milton, que todas as vezes que nós nos mexemos, isso gera algum incômodo, né? Se eu fico estática, as coisas se acomodam. Se eu me movimento, desencaixa. E esse desencaixe acaba gerando um certo desconforto